A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, que esta paz que excede todo o entendimento, nessa oportunidade possa alcançar a sua vida, não somente a sua vida, mas também a sua família. É com muita alegria, meus amados, que mais uma vez nós estamos aqui mediante este vídeo para estudarmos a lição produzida pela CPAD, o terceiro trimestre de 2021. Nós estamos na reta final. Nós vamos estudar aqui já a nossa última lição. Lições essas que têm sido de grande valia e edificação. Muitas vidas, assim nós cremos, têm sido edificadas. E isso causa alegria no nosso coração, em saber que essas lições preciosas têm sido um bálsamo, um alimento espiritual para a vida de muitos dos nossos irmãos. E dessa feita queremos então continuar, meus amados, trazendo aqui para nós aquilo que você já sabe que é o tema que rege toda a nossa lição. Você acompanha aí na tela e o título é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esse foi o tema que envolveu o terceiro trimestre de 2021. Dessa feita, meus amados, nós vamos estudar a última lição, lição de número 13. Você acompanha aí na tela também o título da lição. O título é O Cativeiro de Judá. O cativeiro de Judá. Esse então é o tema da nossa lição desse domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero destacar aqui, meus amados, os objetivos da nossa lição. Os objetivos, seja ele o geral ou os específicos. O geral você acompanha aí na tela e diz: sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Esse é o objetivo geral. Os objetivos específicos são 3. O primeiro deles é apontar os motivos da decadência de Judá. O segundo diz revelar a teimosia do rei Zedequias. E o terceiro, relatar a queda de Judá. Esses então são os nossos objetivos, geral e específico. Passando agora para as divisões e subdivisões, meus amados, da nossa lição. E você acompanha aí na tela a primeira divisão com as suas subdivisões. E diz: o declínio espiritual de Judá. O primeiro subtópico é as advertências dos profetas. O segundo é a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. E o terceiro subtópico é motivos que levaram Judá ao cativeiro. O nosso segundo tópico, meus amados, com seus subtópicos, você também acompanha aí na tela e diz: a obstinação de Zedequias e a sua queda. O primeiro subtópico diz a teimosia de Zedequias. O segundo subtópico diz surdos aos avisos dos profetas. O nosso terceiro subtópico, meus amados, na verdade, nosso terceiro tópico diz: Jerusalém é cercada e levada cativa. O primeiro subtópico desse tópico diz a destruição da cidade santa e do templo.
O segundo subtópico diz a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. Meu Deus do céu, quanta coisa ruim, né, meus amados? O nosso terceiro subtópico diz assim: a esperança profetizada. A esperança profetizada. Então, meus amados, essa é a nossa divisão e suas subdivisões da lição deste domingo tão maravilhoso para nós. Deixando aqui também destacado o textuário. Você acompanha aí na tela. O textuário está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, abre aspas, diz: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, e mais nenhum remédio houve. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Esse é o textuário da nossa lição, meus amados. Indo aqui para a nossa verdade prática, você também acompanha aí na tela. A verdade prática diz: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse, meus amados, estão aí o título da nossa lição, os objetivos, né, as divisões e subdivisões, o nosso textual e a verdade prática, que são os temas, né? São os pontos onde nós vamos destrinchando ao longo de toda a nossa aula. Eu quero aqui deixar destacado, meus amados, visto que hoje é a nossa última aula do terceiro trimestre de 2021, eu quero então de antemão já apresentar para vocês a nova revista do quarto trimestre de 2021. Você acompanha aí, meus amados, na tela a nossa próxima revista, que, pelo que nós percebemos, será uma bênção, porque irá falar de um homem extraordinário. E o título da nova lição do quarto trimestre diz: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Repetindo, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Sem dúvida, meus amados, esse próximo trimestre que vem teremos lições extraordinárias para as nossas vidas, né? Então queremos também deixar aqui destacado que esse trimestre, aqui o terceiro trimestre, essas videoaulas que você está acompanhando, elas estão todas listadas numa playlist, meu amado, minha irmã. Você que não acompanhou todas as lições, você pode ir lá na playlist e acompanhar uma a uma, para que o seu desenvolvimento espiritual ele venha a ser sistemático e crescente, de maneira que não fique faltando nada, não fique nenhuma lacuna, mas tudo seja preenchido para louvor e glória do nome do Senhor. Assim também nós iremos proceder no quarto trimestre, colocando cada lições aí em uma playlist, para que você fique melhor situado dentro do seu canal, dentro do canal aqui que nós desenvolvemos aqui, né, para a edificação dos irmãos. Então vamos lá, meus amados, deixando aqui mais uma vez pontuado, meus irmãos, que nós não temos o intuito de sermos breve na nossa explicação. Eu sei que você, querido amigo, irmão, que está procurando, né, subsídios, está procurando alguma ferramenta para lhe ajudar na hora da exposição da lição no domingo, diante da sua classe, ou mesmo você que é aluno, estudioso da Bíblia Sagrada. Nós não temos o intuito de sermos breve aqui, meus amados, mas nós queremos, assim, sabe, aproveitar o máximo possível
da nossa lição, extrair pontos, cada ponto aqui para a nossa edificação, na certeza de que nós iremos mergulhar profundo, profundo mesmo. Eu espero em Deus que você fique até o final e você verá o quanto a sua vida será edificada em nome de Jesus. Então vamos lá. No texto áureo, quando eu olho para ele, muitas coisas vêm em meu coração. Que, por exemplo, o texto áureo diz: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas. O que seria isso daqui? Atitude do povo diante dos pedidos de Deus para que se arrependessem. Eu citei em aulas passadas que um dos pecados recorrentes do povo era a idolatria. O povo, vez por outra, estava virando as costas para o Senhor, abandonando-o e indo até os deuses criados pela mente humana, diga-se de passagem, deuses dos Balaíns, Astarote e assim sucessivamente. Ao passo que este povo ele vira as costas para o Senhor, o Deus que nós já falamos também em lições passadas, anteriores, é um Deus de misericórdia. O que seria um Deus de misericórdia? Um Deus que não age de imediato, mas Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Mas não somente dá tempo, Ele dá oportunidades. Assim foi com este povo. Seja o povo de Judá, seja o povo de Israel, ao passo que eles viravam as costas para o Senhor, Deus levantava um profeta para trazer a advertência àquele povo, para trazer ali a orientação para aquele povo, um chamado ao arrependimento. E nessa circunstância de o povo virar as costas e Deus insistir, persistir, levantar homens e mulheres para chamar a atenção do povo, qual é a atitude do povo nesse caso agora em específico? Zombam, eles desprezam, eles escarnecem. Essa é a perversa atitude deste povo diante de um Deus de graça e de misericórdia, que, como diz a Escritura, tem apenas o desejo de salvar a todos. Qual é a atitude dos homens? Zombam, desprezam, escarnecem, seja os profetas, sejam a Deus. Quando eu olho, meus amados, para esta verdade, escrita aqui em 2 Crônicas 36:16, e quando nós trazemos para os nossos dias, nós não vemos em nada diferença. O que nós vemos é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, em lições passadas, uma das verdades práticas diz que o pecado da idolatria sempre houve no meio do povo. E eu dizia, por quê? Porque é um meio pelo qual o adversário se utiliza para escravizar as pessoas, mantendo-as distante de Deus. De igual modo, esta atitude aqui, meus amados, de pessoas que diante do chamado salvífico do Senhor zombam, desprezam, escarnecem os profetas, a palavra, a igreja e o próprio Deus. Ficamos imaginando, meus amados, como pode ou a que ponto chega o ser humano em desprezar o seu Criador. O coração tão obstinado, tão cruel, que despreza, não conseguem perceber esse Deus de amor.
Então o primeiro ponto que eu destaco aqui, meus amados, é a atitude do povo de Deus, ou do povo diante dos pedidos de Deus para que ele se arrependesse. Mas nós temos mais aqui dentro da nossa lição. Por exemplo, o texto áureo continua dizendo, que eles escarnecem dos profetas até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Esse até que me chama a atenção, meus amados. E ele tem um significado muito grande dentro da Escritura. Por exemplo, uma referência que não tem aqui na nossa lição, e você pode estar anotando aí para poder trazer na sua aula, Mateus capítulo 24, versículo 38. Jesus ele está falando ali sobre os últimos acontecimentos que precederiam a sua vinda. E ele começa a dizer a respeito do tempo de Noé. A vinda do homem se dará como foi no tempo de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que, está escrito lá, até que, fechando a porta, vindo o dilúvio, eles foram perceber que aquilo que Noé dizia era a pura verdade, a plena verdade. Se você for perceber, queridos amigos e irmãos, nós estamos no mesmo papel de Noé. Noé, queremos crer que ele dizia a todo aquele que passava que viria um dilúvio. A missão de Noé, além de construir a arca, era também dizer. Hebreus, se não me falha a memória, diz que Noé era o pregador de justiça. Então ele estava dizendo que viria o dilúvio, mas as pessoas não acreditavam, zombavam, desprezavam, escarneciam, até que eles viram o dilúvio e passaram a acreditar. Quando nós então olhamos, meus amados, para a nossa vida em termos de que nós somos os Noés de Deus nesses dias, a igreja prega, a igreja anuncia, fala da volta de Jesus, e os homens escarnecem, viram as costas. Mas existe neste meio um até que. Quando eu olho para este até que, meus amados, eu consigo identificar pelo menos dois significados. O primeiro dele, tempo de espera. Porque a Bíblia está nos dizendo que no tempo de Noé, Noé ali pregando, dizendo, e o povo não acreditando, até que. Esse até que significa um tempo decorrido. Passou-se um tempo. E no tempo de Noé significa para muitos 120 anos aproximadamente. O até que de Deus no tempo de Noé demorou aproximadamente 120 anos. Então esse até que significa um tempo decorrido, um tempo decorrido. Quando nós olhamos para o texto aqui, o nosso textual, falando a respeito da atitude do povo de Deus em relação aos profetas, eles zombaram, eles desprezaram, eles escarneceram, até que, mas houve um tempo, houve um período para isso acontecer. O segundo significado, meus amados, desse até que eu destaco aqui para nós, é a hora em que a ficha cai. Uma coisa é até que no sentido de tempo decorrido, tempo dado por Deus para as pessoas se arrependerem. Já agora, no segundo aspecto, o significado é o momento em que a ficha cai. Imagine aquela cena comigo. Viaje comigo na Escritura. Noé pregando, anunciando, dizendo, falando. Ninguém acredita. Deus dá ordem, entra na arca. Noé entra. Noé fecha por dentro, Deus fecha pelo lado de fora. Começa a chover. Pingo após pingo. E aquela chuva vai se avolumando. As águas agora começam o quê?
a crescer e invadir todo aquele território. É o momento em que a ficha cai. Noé estava falando a verdade. Quando nós olhamos para o texto, o nosso textual de 2 Crônicas 36:16, eles estavam até zombando. Mas até que uma hora a ficha caiu. E aquilo que Deus então dizia ou falava que iria trazer se eles não se arrependessem, agora estaria acontecendo. Porque é o momento em que a ficha cai. Nós vivemos também nesse período em que esse até que de Deus acontecerá para muitos. Quando nós falamos a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, muitos desprezam até no momento em que a ficha cair, que o povo olhar ao redor e não ver mais a igreja do Senhor. É nesse momento que a ficha cai e eles vão dizer: os crentes estavam dizendo a verdade. Mas quando nós olhamos ainda, meus amados, para o texto áureo, nós destacamos outras coisas. Porque o texto diz: até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então, Deus insistiu, querendo perdoar, querendo resgatar aquele povo. Só que não houve mais remédio, não teve mais solução. O povo endureceu tanto o seu coração, aquele povo ficou tão insensível ao chamado para o arrependimento, que já não tinha mais solução alguma para eles. E eu consigo destacar duas coisas, pelo menos, meus amados, nesse último trecho aqui do nosso textual. E o primeiro diz que a longanimidade de Deus tem um limite. Até a longanimidade de Deus, ela tem um limite. A gente sabe que existe a paciência e a longanimidade de Deus. A longanimidade e a paciência esticada, espichada, como nós dizemos aqui no interior do Pará ou no norte do Brasil. Espichada, estendida. É a longanimidade de Deus estendida. E nós aprendemos por meio desse texto que até a longanimidade de Deus tem um limite, tem um fim. Por exemplo, muitas das vezes, e de maneira equivocada, alguém pregando diz assim: venha, Deus está te esperando. Deus está apenas te esperando. Não é bem assim. Porque Deus, ele tem um tempo. Porque se fosse assim, Deus estaria refém ao tempo do homem. Como se Deus só fosse fazer alguma coisa mediante uma reação do ser humano. Se o ser humano cruzasse o braço, então Deus não agiria. Mas não é bem assim. Porque a misericórdia ou a longanimidade de Deus, ela também tem um fim. Eu destaco outra coisa aqui para nós, meus amados, dentro dessa perspectiva de que, ao Deus chamar o povo para o arrependimento, diante de tantas vezes, já não tinha mais remédio para ele. Eu destaco: Deus deu todas as possibilidades possíveis. Eu já citei em lições passadas que as pessoas, de maneira equivocada, olham para a Escritura, principalmente no Velho Testamento, e acham que Deus é um Deus cruel, um Deus mau. Mas, na verdade, elas não conseguem perceber que antes de Deus executar um juízo, Ele tem dado muitas oportunidades para o ser humano, muitas possibilidades dele se arrependerem. Porque nós vemos aqui, o texto diz assim, que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio havia. Quando diz mais nenhum remédio havia, significa que ele deu outros remédios, muitas possibilidades. Porque Deus é um Deus de oportunidades, de possibilidades, de tempo.
Talvez, querido amigo e irmão, você irmã que esteja vendo, esteja afastado, se afastou, volte para a casa do Pai, volte para a presença do Senhor. Ele está batendo na porta do teu coração, tentando chamar a sua atenção. Dê uma oportunidade, não para Deus, mas dê uma oportunidade para você. Deixe Deus habitar na tua vida em nome de Jesus. Quebre essa corrente, destrua esta barreira que te impede. Deus está te dando oportunidade, você sabe disso. Que Deus por diversas maneiras tem falado com você. Não caia nesse mesmo erro destes homens ou deste povo aqui, que endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos à voz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então essas, meus amados, foram os apontamentos dentro do texto áureo. Vamos aqui para a verdade prática. O que nós podemos extrair da verdade prática? Ela diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Na verdade, meus amados, pelo que eu tenho aprendido a respeito de escolhas e consequências, nós identificamos que todos nós somos senhores das nossas escolhas. Nós não somos escravos das nossas escolhas. Nós somos os senhores. Nós temos o poder, a capacidade de escolher ao nosso critério, segundo a nossa vontade. Aí sim, depois que nós escolhemos, nós nos tornamos escravos. Uma vez senhor das escolhas, agora escravos da consequência. Se escolhi bem, vou desfrutar de coisas boas, mas se escolhi mal, vou desfrutar de coisas ruins. Senhores das nossas escolhas, mas escravos das consequências. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há sim verdades nesta verdade prática, quando diz todo ser humano se torna cativo das suas consequências. Quando diz que por meio de uma escolha eu posso me tornar cativo, isso arremete a nós o quê? Nos remete a quê? A uma vida de diligência, uma vida com percepção, uma vida de observação, uma vida que pauta, que analisa, que verifica. Não é como alguém que vai fazendo as coisas de maneira atabalhoada, não. A Bíblia, ela louva, ela exalta esta característica, qual? Da diligência. Alguém que toma cuidado em todas as coisas. Nas mínimas coisas, ela é diligente. Por exemplo, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, e você pode estar conferindo aí conosco, e anotar também, se você assim desejar, e querer trazer para a sua aula, Provérbios, no capítulo 21, no versículo 5. Olha o que diz a Bíblia. Provérbios 21, 5 diz: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, percebeu? Porém os olhos de todo apressado tão somente para a pobreza. Note que a Bíblia faz esse comparativo entre o dirigente, o diligente e o apressado. Qual é a consequência do diligente? Viver em abundância. Qual é a consequência do que vive apressado? Viver na pobreza. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que lição maravilhosa é essa, meus amados. Que aprendizado glorioso esse que o Senhor está nos trazendo nesta oportunidade. Já que eu posso me tornar
escravo das minhas consequências, ao passo que eu escolho, então eu tenho que tomar bastante cuidado com relação às minhas escolhas. E esse aspecto é a diligência. Quem é diligente, segundo a Escritura, tem uma vida de abundância. Uma outra referência aqui para nós, meus amados, Provérbios 22, versículo 29. Você pode estar também anotando aí. Provérbios 22, 29, que diz assim, ó: viste o homem diligente na sua obra? Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis, olha só, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição menor. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um ponto de extrema importância para a vida daquele que vive de maneira diligente. Onde ele estará? No meio dos reis, ou perante os reis. Ele estará diante de pessoas influentes na sociedade. Não porque ele é ali ou está com segundas intenções. Não. É resultado, é consequência de uma vida diligente. Ele será posto diante dos reis. Meus amados, que nós possamos aprender com a palavra e venhamos desfrutar destas verdades em nossa vida. Tenhamos uma vida diligente, para que os frutos doces nós possamos desfrutar em nossa vida. Amém, meus amados? Vamos mais adiante. Está uma bênção nossa lição, tá? Mas vamos mais adiante aqui no nosso aprendizado. A introdução. O que diz a introdução? A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Quais? Joacás, filho do rei Josias; Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 505 a.C. Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C. E Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição, veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Então a lição na introdução está dizendo que os últimos anos do reinado de Judá, 4 reis, estiveram ali à frente deste povo: Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, sendo Zedequias o último. E tem uma história, meus amados, como nós dizemos aqui no nosso linguajar, cabeluda, diga-se de passagem, mas lá na frente nós vamos ressaltar que aconteceu com esse Zedequias. Então vamos adiante. O primeiro ponto da nossa lição diz: o declínio espiritual de Judá. O primeiro subtópico diz: as advertências dos profetas. Se eles estavam declinando, Deus vai levantando pessoas para chamar a atenção do povo, no caso aqui os profetas, trazendo advertência para aquele povo. E diz assim a nossa lição: os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado qual? Da idolatria, que era recorrente, já estavam excedendo o que? A medida de Deus,
Lembra que a longanimidade de Deus tem um fim? A longanimidade de Deus tem um limite. Nesse caso, estava excedendo as medidas de Deus. Vamos para o segundo subtópico, meus amados. A previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Nós não estamos ainda no exílio. Os profetas estavam dizendo que haveria o exílio se eles não se arrependessem. Ou seja, era o chamado de Deus para o arrependimento, mostrando para eles as consequências se tal conselho eles não acatassem. Então vamos lá. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reino de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. No tempo desse grande profeta, havia o quê? Muita discórdia, confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso, precisamos estar atentos para discernir a palavra de Deus. Ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Então esse ponto está nos dizendo que um dos profetas que se destacaram nesta época a ponto de abarcar 5 reis, 5 reinados, Deus usando este homem para advertir o seu povo durante 5 reinados, e de maneira incisiva ele ali chamava a atenção daquele povo. Mas um ponto me chama a atenção na nossa revista, quando diz assim: no tempo desse grande profeta. Que grande profeta? Jeremias. Mas eu faço uma reflexão aqui. Por que grande profeta? Porque esse homem chamado Jeremias é considerado um grande profeta. Um grande profeta no passado. Eu fiz aqui a divisão. No passado, um homem era considerado um grande profeta porque falava a verdade, porque não se corrompia, porque não se vendia. Um grande homem de Deus, ele era assim falado ou identificado porque ele contrariava, mediante a vontade do Senhor, contrariava a vontade do povo. Não era alguém que se prostrava diante dos anseios ou desejos do povo, mas ele era fiel na mensagem que recebera de Jesus ou de Deus para transmitir agora para o povo. Essas eram as características dos profetas considerados como homens de Deus. E agora, os profetas atuais, quem são os grandes homens de Deus? Quem são os profetas de Deus? E por que assim eles são chamados hoje de homens, grandes homens de Deus? Nós podemos identificar aqui, meus amados, que hoje é aquele que profetiza. Esse aí é um grande homem de Deus. Essa aí é uma grande mulher de Deus. Por quê? Porque ela profetiza direto. Ele profetiza direto. Isso é o grande homem de Deus. Olha a diferença, meus amados. Você consegue perceber a diferença do que era um homem de Deus no passado para o homem de Deus de hoje? Dificilmente o profeta de hoje ele contradiz a vontade do povo. Dificilmente ele confronta o pecado do povo. Ele quer dar o quê? O que o povo quer ouvir, o que o povo gosta: visão, revelação, profecia e o pecado dominando tudo. Esses são os profetas de hoje, os grandes homens de Deus, que na verdade
nós estamos muito longe, meus amados. Mas vamos continuar aqui ainda na nossa reflexão, quando a lição diz assim: havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Eu acho interessante isso daqui, meus amados, porque se existe a falsa palavra de Deus, existe a verdadeira. Se existe a verdadeira, existe a falsa palavra de Deus. Assim como o personagem, profeta, grande homem de Deus do passado tinha umas características e assim o identificava, e hoje nós vemos aquilo que dizem ser homens ou profetas ou grandes profetas de Deus, e nós vemos a característica deles, a mensagem também dá para nós identificarmos, meus amados. Porque se nós vamos para a vida daqueles homens, profetas do passado, o que era que Deus dizia por intermédio deles? Preparem-se, arrependam-se, deixem os vossos pecados, humilhem-se, rasguem não as suas vestes, mas rasguem os vossos corações. Há possibilidade de perdão para vocês, deixem os pecados. Era essa a mensagem que os grandes profetas de Deus traziam. E hoje, aqueles que se dizem profetas de Deus, qual é a mensagem que eles trazem hoje? O tempo de cantar chegou. Deus está mudando o teu cativeiro. Qual é a mensagem dos profetas hoje? Deus está te entregando a chave da vitória. Qual é a mensagem do profeta hoje, que se diz profeta de Deus? Chuva de bênçãos vem sobre a tua casa. É assim que eles dizem, meus amados. Você consegue ver a diferença? Enquanto o povo está morrendo à míngua no pecado, mas aqueles que se dizem ser homens de Deus não chamam a atenção do povo, trazendo ali um arrependimento. Eles continuam dizendo palavras de vitória. Tem um texto da Escritura que diz assim: ai daquele que diz paz, paz, quando não há paz. E é o que nós estamos vivendo hoje, meus amados. Um tempo onde Deus está querendo chamar o povo ao arrependimento, mas muitos falsos profetas têm se levantado, trazendo mensagens de bênção, de vitória, de conquista, de prosperidade, de cura, e o pecado dominando. As pessoas, ainda que recebendo milagres, mas perdendo a salvação. Eu acredito que a maioria de nós cristãos sabemos que o adversário ele pode realizar milagres também, meus amados. Que Deus colocou sobre ele um certo poder, ainda que limitado, mas um certo poder. Poder esse que dá a ele a capacidade de realizar alguns milagres. E é o que ele tem feito hoje. Porque realiza um milagre e a pessoa deixa ou esquece de se arrepender. Dá mais crédito à mensagem da bonança, da vitória, e despreza, assim como no passado zombavam, desprezavam, viravam as costas. Não, essa mensagem eu não quero ouvir. O que diz a Escritura em relação aos últimos dias, meus amados? A verdade causaria comichão nos ouvidos das pessoas e se recusariam a dar ouvidos à verdade. Vamos mais adiante ainda nesse tópico. Tem muita coisa hoje, meus amados, para a nossa vida. No finalzinho diz aqui, ao advertir o povo sobre os pseudo-profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Jeremias 23, 16 e 17. Vamos fazer essa leitura aqui, meus amados. Não é perca de tempo não, é a palavra do Senhor. Jeremias 23, 16 e 17.
Olha Jeremias se referindo aos falsos profetas do tempo dele, mas parece que ele está no nosso tempo. Jeremias 23, 16 e 17, que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazendo-vos desvanecer, pois falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Meu Deus do céu, que realidade profunda, meus amados. Que cenário do tempo de Jeremias. E quando nós olhamos, parece que ele está descrevendo os cenários que nós estamos vendo. Cultos, meus amados, onde a palavra já não é mais pregada, é só revelação, uma atrás da outra, profecias uma atrás da outra. Na visão desses homens, Deus nunca falou como tem falado nesses dias. Porque, meus amados, no tempo passado, de alguma maneira, a voz do Senhor se limitava. E hoje parece que abriu a torneira e Deus fala a torta e a direita. Tem alguma coisa esquisita aí. Tem alguma coisa estranha aí. Porque os falsos profetas, como diz a Escritura, têm surgido. O que eles dizem? Dizem exatamente como dizem os falsos profetas hoje. No tempo de Jeremias, eles diziam assim. Paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós, não te preocupa, a vitória é tua, a chave da vitória é tua. Eles vão maquiando ali a verdade, meus amados, e nós precisamos estar atentos em relação a isso, visto que o nosso coração deseja essas coisas. Se assim não fosse, muitos não estariam lá. Mas que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, seja suficiente para nós, meus amados. Abandonar esses arrupios, abandonar essas experiências e focarmos na palavra de Deus. A Bíblia diz que a ovelha escuta a voz do seu pastor e segue. Oh, queridos, quando nós temos a comunhão com o Senhor, nós identificamos a voz do Senhor e sabemos quando também não é a voz do Senhor. E muitos têm falado ser da parte do Senhor, mas na verdade não são da parte do Senhor. Vamos para o nosso terceiro subtópico, meus amados, aqui que diz: motivos que levaram Judá ao cativeiro. Então nós temos aqui Deus chamando a atenção do povo no subtópico 2. E no 3, os motivos. Quais foram os motivos? Deus não fez apenas por fazer. Deus não fez isso pela o seu desejo de uma hora para outra. Não, houve motivos. Deus, ele é justo. E na sua justiça ele traz o juízo mediante um fato. E quais foram esses? Vamos lá. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Esta posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, então tem coração obstinado, a idolatria, pecados abomináveis que foram cometidos contra Deus. Outro, derramaram sangue inocente, inclusive sacrifício de filhos. Filhos foram sacrificados a Moloque.
sacrifício esse que Deus abominava. E tudo isso, meus amados, porque eles aprenderam com as demais nações. Interessante que no Novo Testamento a Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo, não entrem na forma, não sejam iguais, não imitem, não façam como eles, sejam diferentes, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Mas aquele povo do passado, desde o tempo em que eles decidiram: não queremos mais Deus como nosso rei, queremos um rei para nós, e escolheram ali, ou desejaram um rei, e Deus escolheu Saul. Por que eles desejaram querer um rei, queridos? Você já fez essa pergunta? Por que o povo desejou querer um rei? Está lá na Bíblia Sagrada. Porque eles olharam para as demais nações e viam que elas tinham um rei, e desejaram um rei para si. Olha o risco que se corre quando para ficar olhando para o mundo. E assim aconteceu. Até queimaram seus filhos. Então os motivos que levaram o povo ao exílio ou cativeiro: a obstinação em desobedecer à liderança judaica, idolatria, derramamento de sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Deus levantou pessoas para os advertir. O que eles fizeram? Mataram seus profetas. Jesus ele faz menção a esta verdade no Novo Testamento, dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu juntar vocês como a galinha fazem com os seus pintinhos, mas vocês mataram, vocês perseguiram os profetas que lhes foram mandados. Esses foram os motivos, meus amados, que levaram este povo ao cativeiro. Continuando ainda a leitura deste tópico, diz assim: a situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o que? O sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor de Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Então está falando aqui de um coração obstinado. Eu acredito que o passo, o início, meus amados, é a perca do temor. Quando o homem perde o temor, é o início da bancarrota. Perdendo o temor, o seu coração fica embrutecido, obstinado. Deus pode fazer o que for, mas ele está com o seu coração insensível. Não podemos perder, meus amados, a sensibilidade do nosso coração, para não cairmos como este povo caiu, em uma vida de obstinação, a ponto de não dar ouvido à voz do Senhor por meio dos seus profetas. E isso é uma realidade. Isso pode acontecer conosco se nós não vigiarmos, se nós não tivermos uma vida diligente na presença do Senhor. Vamos, meus amados, para o nosso segundo tópico da nossa lição, que diz: a obstinação de Zedequias e a sua queda. O primeiro ponto diz: a teimosia de Zedequias. O que diz a lição? Vamos lá. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e por sua própria conta resolveu não dar ouvido à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo
submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper. Antes, proferiu toda a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui, meus amados, como um apontamento, falando a respeito da falsa igreja perseguirá a verdadeira igreja. É algo que Deus tem falado ao meu coração e creio eu que acontecerá nos últimos dias. Porque nós vemos aqui Zedequias no erro. Vem aqui o profeta Jeremias tentando chamar a atenção dele. Ao invés de ele se redimir, ele reconhecer, ele contende, tenta ali até perverter o coração de Jeremias. Mas como Jeremias, ele tinha o seu compromisso com Deus, ele não se deixou levar, ele continuou firme e falou todo o decreto que Deus havia falado para ele. O que nós vemos hoje, meus amados? Que dentro de uma igreja, porque a Bíblia fala do joio e do trigo, a verdadeira igreja é o trigo e a falsa igreja o joio. A verdadeira igreja pregando a verdade e o joio contendendo. Eu acredito que nós veremos essa perseguição, até mesmo dentro da própria igreja. Irmãos perseguindo irmãos, irmãos sendo perseguidos por falar a verdade, irmãos perseguindo por não suportar a verdade. Porque a verdade ela é confrontadora, mas ela também é libertadora. Mas como os homens não querem ser confrontados, preferem ficar nos seus pecados de estimação, eles vão perseguir a verdadeira igreja. Eu quero deixar aqui registrado, meus amados, algo que por esses dias eu escutei e tem estado latente dentro de mim. O tempo, meus amados, se fosse um falso profeta aqui falando, ele diria: a tua vitória está chegando. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aguarde só um tempo que a tua vitória está a caminho. Eu poderia dizer isso se eu não tivesse temor de Deus e não tivesse um zelo pela tua vida, querido amigo que me escuta. Sabe Deus onde você está, mas aquilo que Deus tem colocado no meu coração que eu falo para você, na verdade, no tempo que nós estamos vivendo, meus amados, é tempo de preparação. Deus está nos dando tempo para nós nos fortalecermos, aumentar a nossa fé, queridos, para suportar o que está por vir. Os inícios de que a igreja será perseguida já estão claros e evidentes, para que nós não venhamos, meus amados, naquele dia, negar a fé em Jesus. Vamos aproveitar este momento, vamos buscar com intensidade a presença do Senhor, a face do Senhor, buscar com todas as nossas forças a presença do Senhor, para estarmos fortes para o embate, para a batalha. Vem guerra aí, meus amados, vem luta aí à frente, estejamos prontos para a batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso segundo subtópico, que diz assim: surdos aos ouvidos dos profetas. Surdos aos ouvidos dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: Jeremias advertiu o rei Zedequias, dizendo: caso não se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto.
O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolhas divinas em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Esse é um ponto que me chama a atenção, meus amados. Porque Deus já havia advertido o povo que se voltasse para Ele. Porque se assim não acontecesse, coisas ruins viriam sobre ele. Mas quando chega neste ponto, quando Zedequias se rebela contra a Babilônia, e a Babilônia vem até eles, qual é a ordem de Deus? Te entrega? Te rende? Essa foi a mensagem que Jeremias trouxe para Zedequias. Te rende, te entrega, que fazendo assim você será salvo, a tua vida será poupada. É um tanto quanto conflituoso na nossa mente, né, meus amados? Imagine a mente daquele homem Zedequias recebendo agora essa mensagem, dizer: eu tenho que me entregar. Ele poderia ter pensado: fazendo assim eu sou um covarde. Mas era a voz de Deus, era a orientação de Deus, era o meio pelo qual Deus providenciaria o escape para ele. Nem sempre, meus amados, a vontade de Deus, ela se harmonizará com a nossa. E aí que está a dificuldade. Porque quando a vontade de Deus entra em conflito com a nossa, nós queremos fazer igual Zedequias, tapar os ouvidos e não dar crédito à voz do Senhor. Viu como é difícil? Mas este é o caminho do Senhor para a nossa vitória. Ainda que entrando em conflito, ainda que parecendo loucura aos olhos daquele homem Zedequias, mas foi o meio pelo qual Deus, ou era o meio pelo qual Deus daria vitória para ele. Só que ele preferiu o quê? Obstinar-se, não atentar à voz do Senhor. Viu a consequência? Ele escolheu, ele decidiu em não querer ouvir a voz do Senhor. Houveram então as consequências. Vamos mais adiante, meus amados, aqui na leitura da nossa palavra, para o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto diz: Jerusalém é cercada e levada cativa. O primeiro subponto deste tópico é a destruição da cidade santa e do templo. Então o templo foi destruído e a cidade também foi sitiada, foi destruída, e muito daquele povo foi dizimado, outros levados cativos para a Babilônia. E diz assim a nossa lição: após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente o que? Arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar e nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi neste momento que o poderoso exército da Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Então nós vemos aqui, meus amados, contextualizando, uma das estratégias de guerra no passado era cercar a cidade
Os babilônios então cercaram toda a cidade de Judá. Por aqui 18 meses, ninguém entrava e ninguém saía. Ninguém saía para comprar alimento e trazer para a cidade. De maneira que nesses 18 meses, tudo foi se acabando. Tudo quanto era alimento foi se acabando. A miséria foi tomando conta daquela cidade. A pobreza, a escassez foi tomando conta daquela cidade. Eles foram ficando então fragilizados. Momento certo, ideal. Para quê? Para o adversário invadir. Para o adversário se aproveitar daquela oportunidade que eles estavam fragilizados e tomar posse de toda a cidade. Quais são as lições para nós, meus amados? Que é nesse momento, na nossa fragilidade, que o adversário se aproveita para tentar nos atingir. E diga-se de passagem, meus amados, ele sabe. Nós temos um adversário perspicaz. Nós temos um adversário, meus amados, que está atento a tudo. Ou você acha que ele não conhece? Um dos erros nossos da cristandade, meus amados, é desconhecer o nosso adversário. As estratégias que ele se utiliza para nos atingir, para ele nos derrubar, para ele nos levar ao chão. Esse é o problema, dentre tantos, o desconhecimento do nosso adversário. Deixando aqui registrado nessa videoaula, a que ponto o homem chega, meus amados, no desconhecer do nosso adversário. Eu me aproximando de alguém diz, perguntando como eu disse que eu estava bem, e ele também disse que estava bem, e disse que bom era o Senhor, e o diabo não prestava, e estava debaixo dos pés dele. Eu dizia, meu amado, não diga um negócio desse. E ele se assusta com os olhos arregalados, achando que eu tinha falta de fé em dizer que ele não poderia falar aquela situação. Eu lhe pergunto, você que me escuta, que está vendo esse vídeo, onde é que a Bíblia nos autoriza, meus amados, a pisar na cabeça de Satanás? Talvez um dos textos mal interpretados é quando Jesus diz que ele nos daria poder como igreja, ele nos daria poder para pisar na cabeça das serpentes. Serpente aqui é no literal, é cobras. Não é de Satanás. Essa autoridade só quem tem é Deus. Mas por que as pessoas vão por este caminho? Falta do conhecimento. Por não conhecer, eles vão trilhando este caminho, meus amados. Quando você vê um pregador que diz para você apontar o dedo na cara de Satanás e falar um bocado de coisa, caia fora, saia. Isso não é da parte de Deus. A Bíblia em nenhum momento, meus amados, nos autoriza a afrontar Satanás. Não, de maneira nenhuma. Porque, meus amados, como eu já falei minutos atrás, ele detém um certo poder. Poder esse, meus amados, que seria suficiente para nos destruir se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor. Como diz a Escritura, aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Por que ele não toca em nós? Porque nós somos de Deus. Porque se não fosse isso, seremos presa fáceis, meus amados. Mas o inimigo conhece, ele sabe, meus amados. Quando nós vamos para a tentação de Jesus, o que nós enxergamos? Ele oferecendo pão para Jesus. Por que ele oferece pão para Jesus? Por que ele não poderia ter oferecido ali uma roupa para Jesus? Ou um banho para Jesus? Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Por isso que ele diz, transforma essas pedras em pães. Por que ele diz ou pede para que Jesus transformasse? Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Assim também ele sabe das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das brechas, possíveis brechas que podem haver em nós, e é nesse momento que ele pode agir. Por isso, meus amados, redobremos a nossa vigilância, redobremos a nossa vida de diligência no caminhar, meus amados.
A Bíblia diz que o adversário está ao nosso derredor como um leão, tentando nos tragar. Imagina, num vacilo, num passo em falso. Eu escutei uma frase interessante a respeito disso, que dizia que o adversário, ele não tem poder. Poder ele tem, não tanto quanto Deus, mas ele tem poder. Mas ele tem muito mais, ou ele age muito mais na legalidade do que poder. Porque ele não exige, ele não força, ele tenta, ele apresenta ali o banquete de maneira que alguém pode fazer a escolha de acatar ou não, mas a partir do momento que acata aquilo que o inimigo colocou como proposta, é nesse momento que ele se aproveita. A legalidade é dada para que ele possa agir. Então redobremos, meus amados, a nossa atenção, porque o adversário, ele sabe, e ele vai agir no momento da fraqueza, no momento da debilidade, naquele momento em que você está mais para baixo. É naquele momento que ele vai tentar agir para fazer você desistir da sua fé. Foi o que aconteceu no tempo aqui desses irmãos de Judá. Acabou a comida, pobreza, escassez, estavam fragilizados. O inimigo veio e arrebatou eles daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos quando diz: o templo sagrado erguido ou erigido há 380 anos foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. É uma divisão de águas no povo de Deus. Aquele povo escolhido pelo Senhor para manifestar a sua glória e o seu poder às demais nações, agora está sendo destruído, perdendo o brilho, perdendo a glória. Oh, meus amados, que tragédia, que estado de lástima na vida deste povo. Que Deus nos livre também, porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Mas quando nós olhamos para a vida de alguns que um dia já estiveram na presença do Senhor, cantando, pregando, profetizando, fazendo a obra de maneira incansável, mas o inimigo o laçou, e nós vemos esse estado de destruição que a pessoa hoje vive, sem força para retornar. Por isso, então, mais uma vez eu deixo aqui para nós este conselho da Bíblia: sejamos diligentes, meus amados, nas nossas escolhas, para que não venhamos viver o que este povo viveu e passou, e que muitos outros até hoje vivem por estarem distante da presença do Senhor, por obstinarem os seus corações e não darem crédito à voz do Senhor. Vamos mais adiante. O segundo subtópico diz: a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães, olha só, meus amados, olha que ponto chega um povo que decide não acatar a voz do Senhor. A lição continua dizendo: a fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças. As virgens ficaram assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de sede e de fome. Ninguém podia saciá-los. Tem um texto aqui dito pela nossa lição em Lamentações, no capítulo 3. Deixa eu ver se eu acho aqui, meus amados, para enriquecer a nossa lição. Lamentações, capítulo 4. Lamentações, capítulo 4.
versículo 3 ao 10. Vou já encontrar aqui, meus amados, rapidinho. Lamentações, capítulo 4, do 3 ao 10, diz assim: deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo, fez envelhecer a minha carne e minha pele, quebrou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho, assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito, cercou-me de muralhas e não posso sair, agravou os meus grilhões, ainda quando clamo e grito, ele excluiu a minha oração, fechou os meus caminhos com pedras lavradas e fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Esses são alguns detalhes que o profeta Jeremias vai falando a respeito desse contexto, desta realidade que o povo estava vivendo, meus amados. Principalmente nessa que a revista assim nos diz que as mães cozinhavam os próprios filhos para comer, de maneira que não viessem morrer de fome. Tem um texto que eu não lembro agora onde está a referência, que eu acho que vai até citar aqui mais para frente, talvez não, que era antes preferível aqueles que morreram à espada do que aqueles que morreram de fome, porque iam morrendo lentamente, pouco a pouco, sentindo cada dor, a cada instante, até que a morte viesse. Eu quero pontuar aqui dentro desse tópico, meus amados, algumas coisas. Um povo escolhido por Deus tinha o melhor para eles. Não é interessante? Deus escolheu Israel, Jacó, como sua herança, possessão. Deus escolheu o povo de Israel. E nessa escolha Deus tinha o melhor. Consegue imaginar? Consegue imaginar o que de melhor Deus tinha para aquele povo? Agora consegue fazer o contraste, o que agora eles estavam vivendo? Meu Deus! É algo para nós pararmos e refletirmos e tirarmos lições para as nossas vidas, queridos. Entendam uma coisa: é errôneo dizer quem tem promessa de Deus não morre. Até algumas canções dizem que quem tem promessas de Deus não morre. Entenda uma coisa em nome de Jesus a partir de hoje: uma promessa é uma aliança, é um contrato. Quando alguém quebra um contrato, a outra pessoa está desobrigada a cumprir. Com Deus é assim, meus amados. Eu digo que as promessas de Deus é até como um pedaço de pau no rio não, no oceano. Quando alguém está ali se afogando, ele começa a enxergar aquele pedaço de pau, ele vai se agarrar com força. É alguém que está para morrer, mas lembra da promessa de Deus, ele se agarra nessa promessa e continua caminhando, sobrevivendo. Mas a partir do momento que eu decido viver uma vida de obstinação, Deus está desobrigado a me abençoar. Assim como aconteceu com este povo. Cremos que Deus tinha o melhor para este povo, mas eles decidiram fazer os seus planos, seus caminhos. Assim também como Deus tem o melhor para nós. Mas tudo vai depender, meus amados, das nossas escolhas. Vamos avançar um pouco mais. Ainda aqui uns tópicos que eu coloquei aqui. Triste desfecho por mais escolhas ou atitudes. O ponto que eles chegaram, tudo por quê? Porque decidiram escolher as suas más atitudes. Tem uma coisa também que me chama a atenção, meus amados, que algumas pessoas colocam embaixo do seu carro, dizendo assim, embaixo do carro, não atrás do seu carro, dizendo assim: Deus é fiel. Deus é fiel. Mas
quando alguém coloca assim, Deus é fiel, você observa que o sentido é sempre o sentido positivo, no sentido de que Deus o abençoou, Deus deu, Deus concedeu, Deus está abençoando, é sempre nesse sentido. Mas quando nós olhamos a Escritura, o Deus é fiel, Ele é mais abrangente, fiel para abençoar aqueles que então estão andando segundo a sua vontade, mas também é fiel para trazer juízo para aqueles que estão vivendo de maneira obstinada a sua ordem, a sua vontade. Então Deus é fiel para abençoar, mas Deus é justo e também fiel para trazer juízo. Vamos para mais um ponto, o terceiro subtópico, meus amados, diz assim: a mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também um cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, está ali a esperança do profeta, a esperança da parte de Deus para tempos futuros. Oh, glória! Talvez, meu amado, você esteja vivendo em tempos de crise. Crise no seu casamento, crise financeira, crise na sua saúde, crise no seu psicológico. Nada está dando certo para você. Eu deixo aqui um texto da Bíblia Sagrada, nesse mesmo Jeremias, Lamentações, se não me falha a memória, né? Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traz à tua memória aquilo que te traz esperança. Via de regra, quando nós olhamos para esse texto, nós queremos olhar para o passado, querendo trazer do passado coisas que nos trazem esperança. Mas o texto não diz isso. Traz à memória. O quê? O que, queridos, mesmo num contexto das piores coisas que nós poderíamos estar passando, ainda assim vivemos cheio de esperança. O que? O céu. A vinda do Senhor Jesus. O arrebatamento da sua igreja. Não há melhor situação, queridos, para nos trazer esperança do que essa. O arrebatamento da igreja, diga-se de passagem, está muito perto de Jesus vir buscar a sua igreja. E como diz lá em Apocalipse, serão enxugados dos olhos toda a lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a nossa conclusão. E diz assim: a experiência do reinado de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa das suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa as suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Lamentações 3:23. Neste caso, sim. Mas como eu digo, meus amados, dentro da questão da intervenção de Deus ao longo de todo o período da humanidade, Deus ele interviu ali, né, trazendo juízo, enfim. Mas haverá a intervenção das intervenções, onde esse verso não fará sentido. As misericórdias não têm fim enquanto nesta terra, meus amados. Mas depois que a promessa da vinda de Jesus se cumprir, aí já não há mais esperança. Quem está em Cristo vai para o céu, mas aquele que decidiu viver no pecado, infelizmente,
o que resta é condenação. Mas Jesus ainda não voltou. A porta da graça ainda está aberta. A oportunidade está franqueada para qualquer um que desejar alcançar em Cristo a salvação. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é um Deus que nos dá oportunidades de recomeços. Esse é um tempo de recomeçar, meus amados. Tome uma atitude, se levante, volte para o caminho do Senhor, desfrute desta presença maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, essa foi a nossa lição de hoje, lição de número 13, fechando aqui o ciclo desse trimestre de 2021, terceiro trimestre de 2021, lições gloriosas e extraordinárias, sempre na esperança, meus amados, de que este conteúdo, estas lições, Deus tenha falado fortemente ao teu coração. Deixando aqui mais uma vez registrado, a nossa próxima lição, você acompanha aí na tela, a nossa próxima lição, que tem como título o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Essa é a nossa próxima lição do quarto trimestre de 2021. Fique aí no aguardo, que tem coisas gloriosas para a nossa vida. Meu amado, se este vídeo, se este conteúdo tem sido de valia para a sua vida, nos ajude, coopere conosco, seja um parceiro nosso deste trabalho. Deixe seu comentário, deixe aí a sua crítica, deixe o seu comentário positivo, nos escreva aí, dentro da possibilidade nós estaremos respondendo aí os seus questionamentos. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas, porque fazendo assim, meus amados, não somente eu ou você, mas outros tantos poderão ser abençoados com esse riquíssimo conteúdo da parte do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém.